Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, evidentemente que nem toda a doçura circulante na Páscoa conseguiu tirar o azedume da boca diante das denúncias feitas pelos delatores da Odebrecht. E com o vídeo ficou tudo muito mais grotesco, mais escrachado, parecendo não haver limite para a disfarçatez, o cinismo de quem viveu e vive a vida pública no nosso país. Mas doloroso mesmo é saber que a maior empreiteira do Brasil financiou, criou, gestou e manteve o maior esquema de corrupção do país. Mais doloroso é saber que a desgraça corruptiva vem do avô para o pai e deste para o filho. Com a maior disfarçatez, o pai de Marcelo Odebrecht, o último diretor da empresa, confessou isso, que a empresa financiava o sistema desde os tempos do seu pai. É fundamental que você saiba que esta empresa praticamente só atuava em obras públicas. Portanto, foi com o dinheiro dos nossos impostos que ela pagava a propina dos homens públicos às nossas autoridades que deveriam zelar pela aplicação correta destes recursos. A empresa é particular, mas o dinheiro era público. Superfaturava para poder pagar propina. E pagou, só dos contratos com a Petrobras, mais de 10 bilhões. Por ser dinheiro público, a família Odebrecht, apesar da colaboração que presta para destampar este bueiro, deve merecer alguns anos de cadeia, e de preferência junto com os que financiou, e que não são poucos. Deveriam ser levados ao cárcere junto com o amigo, o italiano, o angorá, a amante, o biquíra, o escritor, o índio, o Botafogo e tantos que poderiam formar flora e fauna dentro dos presídios. O grande dilema que nos inquieta é saber o que vai resultar de tudo isso que está sendo descoberto. Evidentemente que existe a desconfiança de que tanta coisa se movimenta para nada se mover. O Brasil precisa com urgência superar uma crise monumental que dizimou empregos, a saúde, a educação e a segurança, dentre outras coisas. Mas dizimou principalmente a vergonha e a ética. Há poucos que podem ainda sair à rua e não serem constrangidos por alguém que os reconheça e os trate pelo apelido dado por seus corruptores. E é assim que deveriam ser tratados. A população deveria bater as portas de suas residências nas cidades onde residem e exigir explicações convincentes sobre os atos que eles praticaram, ignorando que os votos que receberam não eram uma licença para o roubo e a impunidade. Não podemos dar-lhes sossego nas cidades, nos estados, nas ruas e nos aeroportos, identificando-os que sejam molestados, assim como somos diariamente quando recebemos nas nossas casas as notícias de que fomos roubados. Mais do que isso, intolerância com as maldades que ainda pretendem praticar, como a anistia ao Caixa 2, o projeto de abuso de autoridade, o desvirtuamento das 10 medidas de combate à corrupção e a manutenção do fundo partidário com o voto em lista fechada. A lista de Fachin, com as delações da Odebrecht, nos dá um importante instrumento de limpeza ética e moral. Exigir que os beneficiários do maior esquema de corrupção implantado no país sejam afastados da vida pública e os cabeças, os chefões, que devolvam o dinheiro roubado e amarguem anos de cerceamento à liberdade. É o mínimo que devemos exigir e cobrar. Direto de Brasília, José Voit Chomas.